Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Medicina e Você. Hoje um programa muito especial, um tema mais descontraído, mas muito importante na atualidade, nos dias de hoje. A gente vai falar sobre a sexualidade no casamento. E para isso, eu trouxe uma grande amiga minha, a doutora Vanessa Abdo Benaderet. Já me deu uma bronca ontem. Falou que não vai ser querer nada engessado, que é um bate-papo. E eu já entendi o recado. Van, obrigado por você estar aqui. Conta um pouquinho quem é você, quais são os seus trabalhos atuais, para a gente te conhecer e começar o bate-papo. Bom, primeiro, muito obrigada, pelo convite, muito prazer estar aqui. Eu sou a Vanessa Abdo, eu sou doutora em psicologia, eu trabalho há muitos anos com questões ligadas à sexualidade, ao casamento, e sou terapeuta de casal, e não dá para falar desse tema, embora seja sério, como você disse, de um jeito pesado, Tem que, no mínimo, se a gente não estiver falando de nenhuma disfunção, de nenhuma patologia, se a gente estiver falando de comportamento, que seja leve, divertido. Acho que a ideia mesmo é o comportamento, a gente focar nessas nuances, que tem na sexualidade após o casamento. E aí já começo com a primeira pergunta, Quando começa um relacionamento, ou mesmo quando está no início do casamento, ambos os casais, ambos os parceiros, tanto o homem como a mulher, eles têm aquele furor da sexualidade. Você não tem muito problemas de ter a relação sexual. E isso vai meio que desgastando com o tempo. Você acha que tem alguma causa psicológica disso ou é só a parte comportamental do dia a dia que faz isso acontecer? Bom, pensando na minha experiência de consultório, acho que uma coisa que é muito importante, principalmente se a gente for falar da nossa comunidade, se a gente for falar das pessoas que vão nos assistir aqui, tem uma fantasia que acontece, que existem as mulheres, que são as mulheres para namorar e as mulheres para casar. Então, logo no começo, se a gente não prestar atenção, a hora que a gente é eleita, a esposa, já vai para a caixinha do ixi, o sexo vai ser meia boca. Isso aqui já é de largada um problema que a gente vê nos casamentos, Então, assim, para trás ficaram as mulheres que podiam se divertir, que podiam ter um sexo mais lúdico, mais leve, mais descompromissado, e agora que eu casei, eventualmente, muito provavelmente, essa aqui vai ser a mãe dos meus filhos. E como é que namora a mãe dos meus filhos? Isso aqui já é a primeira pegadinha, logo de largada, Então é um preconceito. É um preconceito e é meio alimentado tanto pelos homens quanto pelas mulheres. Isso que eu ia perguntar, não é só do homem, a mulher também. Não, as mulheres elas têm esse recato, e eventualmente também uma história, Quer saber com quantos parceiros uma pessoa se relacionou? Os homens você divide por 5 e as mulheres você multiplica por 5. Então, assim, tem um tabu de dizer, nossa, eu não tive nenhuma experiência, você é o meu primeiro namorado, ou, não, eu tentei uma vez com o anterior, mas com você, sabe? E isso é valorizado, isso é incentivado. E aí, até aí tudo bem, porque a gente tem papéis sociais que talvez a esposa, vá para esse lugar mais sagrado. Só que quais são as consequências disso a médio e longo prazo? É um desgaste dessa parte sexual. Então é como se assim, não, porque minha mulher, então eu tenho que transar de determinada forma ou de determinado período. E a mulher pensa assim, nossa, mas será que ele não vai achar que eu sou muito assanhada se eu fizer tal posição ou se eu começar a relação, Então, quem que tem que começar? No manual de como começa uma relação sexual, é o homem que tem que tomar atitude. O que ele vai pensar de mim? Eu também estou muito cansado. Então, só vai aumentando os problemas que a médio e longo prazo você fala assim, é uma gincana para transar? Então, eu não quero mais transar. E isso acontece mesmo com, por exemplo, casais que estavam juntos antes, então já se conhecem sexualmente, e aí eles casam e muda isso? Muda completamente o padrão. O primeiro passo é depois da roupa. Casou, já vem esse primeiro passo, que já é esse lugar da mulher nesse espaço de esposa. Depois piora quando vem a maternidade. E aí, graças aos médicos, seus colegas, que nomearam os nossos corpos de um jeito que atrapalha demais a sexualidade. Osso sacro.
Que eu sou sacro, gente. Que sacro? Não tem nada de sagrado ali, não. Ali é a portinha do amor. Ali é que tinha que ser o lugar que você fala assim, nossa, aqui é o portal do paraíso. Não, o sacro. Santificar os nossos corpos, né? Santificar. E aí é muito difícil, porque parece que ter uma relação sexual saudável, divertida, é profanar esse corpo, né? Então a gente fica nesse conflito entre ser a boa esposa, entre ser a mãe de família e ter uma vida sexual saudável. E como combater isso? Tem como combater isso ou não? Senta e chora. A pergunta de $1 milhão. Façam terapia de casal. Eu acho que primeiro é reconhecer, né? Que a gente vai colorindo, a gente vai grifando esses papéis sociais, que quem tá ganhando com isso, né? Muitas vezes não são os casais, né? Muitas vezes não são essas mulheres e muitas vezes uma crença de que, então, dentro de casa vai ser, se tiver um sexo sem graça, um papai e mamãe previsível, e fora de casa, eventualmente, poder procurar uma mulher que consiga fazer todas essas fantasias. Qual que é o ideal do casamento, né? Onde que a gente quer chegar no casamento? Quando a gente consegue integrar na mesma mulher e no mesmo homem esse parceiro, que é o pai, que é o provedor, que é o que cuida, mas que também tem relação sexual, que é uma mãe, que é adequada, que consegue organizar minimamente uma casa, consegue trabalhar e consegue transar. Então essa integração, ela é muito desafiadora, mas tem recompensas, né? E você acha que nesse contexto o diálogo funciona muito assim entre o casal? Você sabe que eu vejo muitas minhas colegas terapeutas de casal falando muito, né, hablando muito sobre essa coisa. Vamos conversar. E aí eu sempre fico me colocando, né, eu que tô com o guia há mais de 20 anos, hoje nós vamos conversar. Eu fico imaginando que vira tipo um instrutor de baliza, né? Mais pra esquerda, mais pra direita. Não é assim, eu gosto assado. Então, assim, é uma conversa, tem uma comunicação, tem uma linguagem, mas não é um instrutor de baliza. Então, assim, qual que é a comunicação? Então, tem alguns códigos não falados, não verbais, que nos ajudam a comunicar coisas. E tem o clássico que eu sempre falo nas minhas palestras, mulheres, por favor, não usar a camisola do Mickey. Me ajuda. Né? Que é um código. Help me, help you, é isso? Exato. Né? Que é assim, não tem nenhum anticoncepcional mais eficaz do que a camiseta da Minnie para dormir. Né? Então, assim, precisa estar sempre com um baby doll sexy, sempre performando. Sei lá. Hoje eu atendi 130 pacientes, eu tive que bater 3 máquinas de roupa, a criança está com febre. Eu não vou ficar sensualizando, tem uma vida real, tem boleto para pagar. Mas um meio termo entre isso. E os homens não tem essa pressão sobre eles. Então, como que é que os homens estão? Estão lá com um pote de amendoim, apoiado nas suas barrigas de Shrek, arrotando no sofá e cobrando mulheres performáticas, né? Mulheres gostosas e não sei o quê. Amor, você tá entregando o que aqui? Né? Então você tá lá com a camiseta do campeonato de beach tênis, do Réveillon da Casa dos Sonhos, esculhambada toda com a gola, não sei o quê, esperando que a mulher venha em seu hobby vermelho. Não terás. Então, assim, essa cobrança, essa preocupação, ela tem que ser das duas partes. Sim. E essa comunicação, ela não é falada necessariamente, são códigos. Né? Então, assim, vou deixar uma porta entreaberta do banheiro, isso é um código? Ou ao contrário, vou entrar no banheiro, fechar a porta, trancar a porta e ter privacidade, não quero falar disso, não quero entrar em contato. E daí, na hora que sai do banho, aí tá lá com o bob no cabelo, com skincare, pepinos nos olhos, você olha e fala, meu Deus, isso aqui é um código, né? Tá gritando que não quer nada. Que não quer, né? Então tem que prestar atenção. O que é esse diálogo? Ele é muito mais sutil, né? Entendi. Acho que a ideia também é saber que isso é importante, né? Os dois do casal saber que isso é importante e sempre estar atento para tentar melhorar, seja com diálogo, seja com sinais, né? Muito legal, muito legal. Vamos falar um pouquinho da diferença, né, que tem do homem e da mulher com relação ao sexo, né? Principalmente no casamento, né? O casamento, por mais que a gente já falou que tem que ter preocupação para não cair numa rotina, acaba de uma forma menos intensa, mais intensa, caindo na rotina. E o que a gente vê é que o homem parece, se for ver mentira, você me corrija, ele sempre quer mais, né?
pro homem, o homem average, aí, o homem normal aí, todo dia ele quer. E a mulher, não. Como você explica isso? Ou é o hormônio só? É cultural? É hormônio mais cultural? Porque parece que, né, não vai encaixar a chave e a fechadura, né? Um quer toda hora, a outra não quer quase nunca. E aí, o que a gente faz? Ou quase nunca. Eu sempre tenho uma frase terrível que eu uso no meu consultório. É uma frase que os homens odeiam, principalmente quando eles estão juntos. E eu gosto muito de usar essa frase quando tá o casal presencial, assim. Que é quando o abençoado fala assim na frente do meu consultório. Sabe o que é, doutora? É que a minha mulher não gosta de transar. Vixe. Aí Aí te levanta a bola, né? Aqui, ó. Eu imagino você, nossa. Aqui, ó, só levantou aqui. Já te ocorreu que ela não gosta de transar com você? Já te ocorreu que você não sabe quais são os botões que ligam essa mulher? Né? Então, assim, acho que a gente precisa prestar um pouco de atenção, que eu acredito muito pouco na importância dos hormônios nisso, mas eu acredito muito na carga mental que as mulheres têm. Então, não existe nada melhor do que uma preliminar bem feita. E o que seria esta preliminar bem feita, doutor Davi? Não é a preliminar que eu tô pensando, né? Não é, né? Não é. Até porque nessa também os homens falham miseravelmente. Mas a preliminar que eu tô falando... Qual que é a preliminar que você tá falando? Eu não vou mais ter nenhum paciente homem depois disso aqui, né? Não, vai. Lavar uma louça. Quer transar, tenha uma mulher descansada. Ah, tá. Não é que eu já ia pensar que eu lavar a louça excita a mulher, é sexy, não. O que não é sexy, o que não excita uma mulher é a sobrecarga, né? E aqui do que eu tô falando é assim, carga mental acaba com os casamentos. E essa carga mental ainda hoje é muito em cima das mulheres. Como que é essa carga mental? É assim, ou a mulher arruma a lancheira para as crianças irem para a escola, ou ela tem que pedir, por gentileza, ser humano que convive aqui comigo, você pode, por favor, arrumar a lancheira? Aí ele abre o armário da despensa e pergunta, mozão, o que é pra pôr na lancheira? Então, lembra que eu mandei fazer os bolinhos integrais de banana e uva passa? Tá na prateleira número 2. Não tô achando! Aí ela tem que sair de lá onde ela tá, deixa que eu faço. No outro dia ela já não pede, porque ou ela tem que ficar ditando para um ser humano que deveria ser adulto e funcional como é que monta uma lancheira, ou ela mesma faz. E aí, as duas situações cansam. Né? Então a mulher vai ficando desgastada, aí ela vai trabalhar, daí ela tem os compromissos dela profissionais, ela tem que ficar pensando, ela tá aqui na reunião, respondendo e-mail aqui, ó. Aí tem um call aqui do lado. Aí ela tem que falar assim, ai meu Deus do céu, eu preciso o quê? A vacina daquelas crianças. Cadê a carteirinha de vacinação? Ah, tá aqui a carteirinha de vacinação. Aí ela já começa, preciso levar essas crianças para tomar vacina. Aí ela tá na vacina, ela fala, se esqueci de mandar um e-mail pro meu chefe. Então é uma exaustão. E aí chega no fim do dia, né, o homem todo pimpão, porque ele cuidou só da carreira dele, que muitas vezes são carreiras complexas, muito bem sucedidas, tá tudo lindo. Ela tá lá, exausta, tentando, pelo amor de Deus, concluir mais um dia aqui, vem uma mão donada nos peitos, assim, donada, do zero. Aí você olha e fala, mas o quê? Do que você tá falando? Ai, mozão, tá vendo? Você não gosta de transar, né? Não, lindo, eu até gosto. Primeiro, preferiria com Bradley Cooper. Você já é você. Então, né? Já dá uma segurada, né? Começamos mais pra trás. Você já tava com amendoim, que nem um Shrek arrotando, pra dizer aliás, o mínimo. tem um amendoinzinho aqui ainda na barriga, né? Isso, Você dá uma tiradinha. Isso. Em cima da camiseta do beach tênis tem um amendoinzinho na barriga. E aí vem uma mão que não é do Bradley Cooper, do nada, entendeu? Tipo, não tem uma conversa, não tem uma aproximação, não tem divisão de tarefas, mas a vontade de transar tá ali pimpão. E é culpa dos hormônios? Não, concordo. Entendi. Vamos dividir tarefa. Quer transar, preliminar, lavar a louça. Então, o segredo é... Então, tem que ser inteligente, então. É isso. Dividir as coisas para um bem maior, é isso? Você sabe que quem deveria... Nem deveria ser assim, né? É eu sei. isso. Mas porque, entendeu? Um pouco sobre isso. Quem é o grande mestre que deveria estar aqui é o meu próprio marido. Que eu nunca nem vi uma carteirinha de vacinação de uma criança. Ele assume as carteirinhas de vacinação, entendeu? Quer? Faça a sua parte.
na relação dessa casa, desse casamento, na função de filhos. Precisa fazer a parte, senão a mulher fica sobrecarregada. Porque não tem segredo, né? Tem uma cota de energia, não é infinita. É isso, Não, parece uma coisa óbvia, né? E é óbvio, mas, tá vendo? Na prática não acontece. A criança acorda de madrugada, levanta a bundinha, meu anjo. Levanta a bundinha. Vai lá pôr a criança pra dormir. Ai, não sei. Nossa, sabia que eu não sei? Como assim não sei? Não existe. Não existe. Eu sei, eu também não sei. Mas tô lá, né, com a criança. E aí a mãe volta, né? Assim, só pelo amor de Deus, quantas horas eu tenho pra dormir? Nossa, eu tenho mais 45 minutos pra dormir e o cara já acorda pimpão ali, né? Isso é uma outra, né, a outra pergunta que eu ia te fazer, mas acho só corroborando, você já meio que respondeu, né? Por que a sexualidade, o sexo entre o casal vai diminuir tanto quando vem filhos? Acho que você quer complementar alguma coisa, mas acho que é isso, né? Eu acho que, né, claro, a gente tem os hormônios, né, da amamentação que derrubam a vontade, tem uma exaustão, a privação de sono, né, assim, é uma coisa que, como assim você vai querer transar? Os minutos que te restam na vida, você quer dormir, bater a roupa, fazer uma papinha de criança, né, então, assim, acho que tem uma exaustão, né, que a maternidade traz. Tem uma questão do corpo, né, porque a gente tem uma expectativa sobre os corpos, né, então, eu acho que os homens naturalizam muito o que é uma gestação, né, assim, então, assim, é muito estranho. Eu não sei se os homens têm a noção da estranheza que é ter um bebê dentro da nossa barriga. Porque eu acho que os homens entendem assim, mas elas sabem, né, que vai ter um bebê na barriga dela. Na hora que você entende que tem um ser humano com braço, perna, dente dentro da sua barriga, não é uma coisa que você fala assim, que vontade que eu tenho então agora de transar. Não é, sabe? Tem uma estranheza. Aí você começa a ficar com as suas formas diferentes. Você se olha no espelho e a identidade que você atrela ao seu corpo, ela tá diferente. Né? É aquele peito que você fala, mas o que é pra fazer com esse peito aqui? Que dói. Aí os homens falam, nossa, que peitão, né? Tá grávida, tá amamentando, não sei o que. Tipo assim, pelo amor de Deus. Não toca. Só não encosta em mim. Né? Aí, então, assim, o corpo, ele atrapalha muito. Aí tem o pós-parto. O pós-parto é o fim da dignidade humana, né? Aí tá o ser humano com uma folhinha, contando 40, 39, 38, pra acabar a quarentena, pra ver em que momento que a mulher vai dar um mínimo de atenção sexual pra ele. É como se fosse um clique também, né? Claro. Deu 40, vamos aí. Deu 40, eu me lembro, eu queria desencravar a unha do pé. A ter que transar, pelo amor de Deus, entendeu? Tipo, tava exausta, acabada. E o Guilherme lá, assim, tipo, pimpão, entendeu? Tipo, assim, olhão alerta. 36. Não dá, entendeu? Aquelas crianças chorando. E aí é fralda. E uma vez eu tava num programa de TV lá na Cultura, e aí a mulher tinha uma sexóloga junto comigo. E aí eu falei, porque, por exemplo, o quarto, que é uma coisa que eu acredito, aliás, fica a dica do quarto. Como é o quarto depois de muitos anos de casado? Calma, segura essa para daqui a pouco, daí a gente fala daqui a pouco. Mas, mas o segredo, então, é respeitar nesse período. Assim... É respeitar... Tipo, só vai se ela chamar. É médio. Porque também tem uma preocupação da mulher de, será que eu tô sendo... perdi esse corpo que é sexual? Então, se o cara também não demonstrar interesse nenhum por esta mulher... neste campo. Então, mas daí fica difícil. Fica. Daí fica difícil. É. Como que a gente vai saber quando é pra ir e quando não é pra ir? É isso. Eu vou contar de novo do mestre, do meu marido, quando eu perguntei pra ele um dia, e meu marido é super discreto, né? Não tem nem redes sociais, ele vai adorar estar sendo assunto aqui no programa. O cara mais discreto do mundo, né? Mas casou comigo, né? Que um dia eu perguntei assim, Gui, você se incomoda com a minha cicatriz da cesárea? O que o mestre disse? O que o mestre disse? Que cicatriz? Que cicatriz é isso? Não, essa eu faria, Entendeu? Que cicatriz, amor? Entendeu? Então, assim, se sentir, no mínimo, desejada, né, sem a cobrança. Eu acho que não é fácil, né? Isso é uma coisa que funciona para muitas mulheres, também não é um manual, né, de como apertar os botões de mulheres, né? Nós somos um pouquinho complexas, né? Só um pouquinho. Só um pouco. É o preço, né, que se paga para ser casado com uma mulher. Que é facilidade, casa com homem. Não. Eu ainda sou mais de complexidades. Então, eu acho que essa tentativa, né, dizer, né, o quanto acha essa mulher interessante, atrativa, quanto que esse corpo não é só sobre barrigas flácidas, cicatrizes de cesárea, peitos com leite. Então, assim, acho que também demonstrar isso.
E eu acho que uma coisa que é importante no processo de autoconhecimento do homem, de próprio conhecimento do homem, é que fazer terapia também ajuda. Porque é muito comum, eu atendo muito homem, ainda que individual, eu atendo muito homem. É muito comum eles não terem espaços de dizer que eles não estão felizes nessa situação, que eles também não sabem o que fazer, né? O que é para fazer. Então, assim, ter esse espaço de uma escuta profissional que ajude eles a entenderem que lugar é esse que eles estão ocupando também como pai, né? O papo tá ótimo, tá, ó, espero que tá descontraído do jeito que você quis, vamos né? Vamos ver como tá a audiência. Tá bom, não vai me bater, tô bem, não, né? Tá indo bem. Tá, então tá bom, a gente vai fazer um break rapidinho e já volta. Estamos apresentando... TV Judaica em Foco é um programa que traz informações de qualidade, reflexões atuais e uma visão ampla sobre os temas que impactam o nosso dia a dia. A cada edição exibe entrevistas com personalidades do Brasil, de Israel e de diversas partes do mundo. O programa também conta com reportagens exclusivas produzidas pela equipe de jornalismo da TV Judaica. Programas inéditos vão ao ar às terças e quintas-feiras às 22 horas, com reprises aos sábados às 23 horas e domingos às 21 horas. Baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. Moço, por que o senhor tá correndo feito louco? Não posso perder o programa em Foco, vai começar às 21 horas. Voltamos a apresentar. Sejam bem-vindos de volta, pessoal. Nosso papo aqui descontraído sobre sexo durante o casamento. Você falou alguma coisa que me deixou intrigado no último bloco, que eu até te cortei, desculpa, a respeito de quarto. Como pois assim, é. Quarto? Ainda bem que me cortou, né? Porque senão eu viajo, porque eu tenho 1000 abas abertas, né? Uhum. Mas o quarto é uma dessas dicas práticas. O que é para fazer, né? Que é a sua pergunta. Tá, mas é para fazer o quê? É para aproximar? Não é para aproximar? É isso. Então, o quarto do casal, ele vai ficando, depois de um tempo, um grande museu de memórias e coisas de criança. E foto de criança, eventualmente, em algumas religiões, coloca o tercinho aqui do lado, coloca um santinho, Gente, como é que namora assim? Né? É um monte de porta-retrato, cada filho, e não sei o quê. Então, assim, o quarto, ele tem que ter uma cara de quarto que valorize o namoro. Então, Mas tem que tomar cuidado, né? Para não formar aquele quarto... Não, mas eu posso apertar o quanto for que não vai virar uma cama redonda com espelho no teto. Não vai. Não vai. Droga, né? Mas é um pouco sobre ter um quarto, assim, com uma roupa de cama, com menos elementos que tirem o foco do casal. Já é difícil, depois de tantos anos, você romper a previsibilidade e ser muito criativa, né? Assim, ai, nossa, vou aqui criativa. Também não todo dia uma coisa performática. Não, teremos, né? Então, que esse quarto tenham elementos que valorizem o casal. Então, fotos do casal, uma roupa de cama gostosa, que combine, que esteja arrumado. Evitar, claro, que é uma situação de privilégio você não trabalhar dentro do quarto. Mas ainda que vá trabalhar dentro do quarto, deixar tudo arrumado. Então, você está aqui com o computador do lado, a foto da criança, um terço pendurado, um santinho aqui do lado, Ai, sabe? Ai, nada a ver. Nossa, nunca tive problema. Ai, não... Aí tem assim, a almofada escrito melhor pai do mundo. Mamãe, você é a melhor... pelo amor de Deus. São pequenos elementos, né? Por exemplo, quando a gente vai num restaurante que já tem uma luz mais baixa, uma luz amarela, que tem uma velinha, que tem um cardápio, mas isso aqui... Você já vai entrando num clima. Inconscientemente, né? Inconscientemente, são pequenos. E no quarto é a mesma coisa, só que inconsciente... Ao contrário. Ao contrário. Né? Então a gente tem que pôr atenção e intenção que esse quarto seja um ninho do amor. Sim. Como dizia antigamente. É isso. Você tocou no outro assunto que também às vezes eu fico perdido. Olha lá. Tem que ter horário, não tem que ter horário? Na verdade, eu acho que não tem que ter horário, mas a mulher acha que tem que ter horário, depois que casa tem que, tipo, marcar. Então, sabe o que acontece? Eu mudei de opinião ao longo do tempo, viu? Sobre o horário. Eu mudei um pouco de opinião sobre a questão do horário. Por quê? Qual que é o meu ponto? Se deixa marcado todo sábado acontece. Olha o que vai acontecer. Eu sei, quando o casal chega no meu consultório, como que é o babado. Eu sei exatamente como vai ser. Então, o que a gente tem que fazer? Se é todo sábado, vai ser assim, ó. Vou fazer aqui nas entrelinhas, vocês vão aplicando aí na casa de vocês como é que é, porque eu tenho certeza que é assim.
Um vai tomar banho, o outro vai tomar banho. Aí vai sair, vai sair. Aí vai ser a mesma forma de começar, o mesmo próximo passo, a mesma posição, a mesma conclusão, fim. Somou tudo, 5 minutos. Um horror. Um horror. Porque é no sábado à noite. Entendeu? Pôs as crianças pra dormir, todo mundo tá visualizando aí o que eu tô falando, né? Se a gente não tivesse ao vivo aqui, se estivesse numa outra situação, eu ia dizer o que tava rolando. Banho, tá. Tá todo mundo visualizando. Então fica muito previsível. E a previsibilidade acaba com a ousadia, acaba com... Né? Você fala, nossa, de novo aquilo, nossa, vamos ver uma série de Netflix, né? Então, assim, eu acho que isso é uma coisa que tem que tomar cuidado. Por outro lado, se é só no sábado que você consegue, cada um tá num plantão, cada um tá num horário, cada um tem uma agenda, cada um não sei o quê, o que eu prefiro? Que tenha todo sábado. Então, ainda que seja assim, então já leva para esse lugar que você pode falar assim, bom, se não é para ser tão previsível, o que eu posso fazer para dar uma pequena apimentada aqui? E aí, que é um problema mais da sua carreira como urologista, é uma questão que os homens, depois de muito tempo de casado, olha o que eu vou dizer, que absurdo! Vamos ver. É assim, a mulher já tá lá exausta, com a camiseta da Mini, o bob na cabeça, já tá com os cremes do skincare. Ai, Mo, não vai tirar meus cremes, já passei meus cremes. Já tá naquela cena que... Nossa, esses cremes são inferno. Que já é uma cena do inferno, né? Tipo, a roupa, o cara com o amendoim pendurado, a camiseta do beach tênis. Já estamos aqui cumprindo tabela protocolar, fisiológico aqui, né? Pro homem. O que o homem faz nessa hora? 3 sanfonadas e acaba o forró. Fim. A mulher fala, meu anjo, eu não tomei banho, não fiquei aqui cheirosinha pra esta porcaria de performance. Então, ela também fala assim, não, esse sábado aqui eu vou pular, porque eu comprei aquele creme caro, eu tô com o creme caro, pra aquilo lá que eu não vou ganhar nada com isso, mas pra quê que eu vou descer pro play? Então, ela também vai adiando isso, porque também não tá compensando pro lado dela. Então, se um homem já tem dificuldade pra fazer rolar, quando rolar, dá uma esforçada, né? Segura o forró, né? Entendi. Entendeu? Pegou? Então tá bom. Mas qual que é? Então, assim, o ideal seria não ter a previsibilidade. Seria ser uma coisa... Mas isso é utópico, não vai ter. Não, é utópico, mas dá para chegar lá. Também tem que cada um fazer sua parte e ainda tomar cuidado para não virar o roteirista da baliza, né? Então, eu acho que é mais assim, a forma como se apresenta, convidar a mulher para sair para jantar, por exemplo. Então, isso é uma pergunta legal. É saudável não só no aspecto da sexualidade, do sexo, mas acho que por casal mesmo, ter aquele dia da semana que é só do casal? É o máximo. E isso ajuda na vida sexual também ou não tem nada a ver? Essas são as preliminares que realmente contam, né? A louça lavada, levar para sair para jantar, se interessar verdadeiramente pela vida do outro, né? Para os dois lados. Então, assim, sair para conversar. E aí a gente tem que ter uma regrinha básica que é difícil pra caramba, que é quando você sair para jantar, tenta não falar de criança. Nossa, difícil, É muito difícil, porque daí fica organizando, sabe? Mas daí você fica sem assunto. Aí, ó, tá vendo? Não é? Até parece que a Cláudia vai deixar você sem assunto. Não é. É porque eu acho que é uma questão de treino, né? Assim, de falar de coisas, de falar de pessoas. Também evitar assuntos polêmicos. Mas sua mãe, hein? Sua mãe, hein? Também, assim, vamos evitar, né? Então, mas daí você não vai falar de criança, você não vai falar de trabalho, você não vai falar da mãe. Trabalho pode. Trabalho pode. Trabalho pode. Mas daí é chato também. Mas assim, alguns temas em comum, ou planos, né? O que salva um casamento na terapia de casal são os planos em futuro. Então, o que a gente quer fazer? Qual viagem? Não precisa ser grandes planos. Nossa, vamos comprar um apartamento que é o dobro e entrar no financiamento de 30 anos. Esse também é legal. Isso também une o casal, né? Objetivos em comum. Mas às vezes assim, vamos passar o fim de semana em algum lugar. Queria na semana que vem levar as crianças numa hamburgueria diferente. Então, assim, criar situações que você faz um planejamento um pouquinho, sabe? De família, de casal. E conversar sobre eles, assim. Planos futuros são bons assuntos para falar nessas preliminares que são os jantares. Tá bom. Tá gravando tudo, né, Carol? Porque senão eu vou ter que anotar aqui, eu já esqueci já. Então tá bom. Peguem os caderninhos. Agora eu queria falar acho que é um assunto polêmico, que acho que antigamente era uma coisa boa e tem se tornado uma coisa ruim, né? Na minha visão, não sei se
você vai me corrigir se eu estiver errado. Pornografia. Antigamente ele era feito como um booster a mais, né? Ali na relação, você botava um pornô ali para Aquecer um pouquinho. aquecer, né? As preliminares, mas as preliminares de verdade, né? Sim. As preliminares reais. tradicionais, Isso. né? Exato. As roots. Né? E hoje em dia parece que tem atrapalhado, né? Explica um pouquinho aí pra gente, Ivan. É isso mesmo ou não? Eu acho que a pornografia ela tem trazido vários problemas, né? De fato, há um tempo atrás, ela era né, vamos dar uma aquecida aqui, vamos ver um filminho. E aí eles foram extrapolando, né, na quantidade. Então, acho que assim, a pornografia ela traz alguns problemas, né? O problema maior é a questão das crianças acessarem a pornografia, mas acho que esse é tema para outra conversa. E aqui, para o nosso bate-papo de hoje, eu acho que tem muito a ver com a expectativa e a ideologia, a idealização, né, de o que tem por trás da pornografia. Então, muitas vezes essa pornografia ela é tida individualmente, né? Então, muitas vezes os caras ficam horas no banheiro e aquela cena de, ai meu Deus, tô 40 minutos no banheiro fazendo o quê? Criando hemorroidas, além de tudo. Mas também traz uma questão de quais são esses corpos que são vistos na pornografia e quais são essas performances que são vistas na pornografia. Então, são pessoas muito novas, né, com corpos idealizados, com tamanhos idealizados, se é que todo mundo me entende, com cores idealizadas. Então, a gente vê cada vez mais uma pressão de clareamento disso, clareamento daquilo. E a depilação perfeita, e tudo muito perfeito, muito voltado também a essa idealização desses corpos. E aí, quando você chega ali na vida real, você olha e fala assim, não, mas não sei, né? Será que é igual? Será que a minha tá igual? Será que o dele é igual? Será que era para ser igual? E aí você fica com uma expectativa muito alta também em relação à performance. Nossa, mas eu vi lá no filme que tem que ser nessa intensidade, que tem que ser babado e puxão de cabelo, não sei o que. E você fala, bom, calma, hoje é quarta-feira, eu tô tentando só encerrar o dia de hoje, já tirei a minha camiseta da Mini, podemos só, assim, minimamente, ser criativo dentro do normal aqui? Né? Porque tem criança aqui no quarto ao lado, de fato. Assim, a parte do lustre a gente pode deixar para outros, né? Então, assim, também trazer um pouco para o real, né? Então, eu acho que é um desafio não idealizar corpos e nem performances pautadas numa comparação infantil, né? Do que é na pornografia. A gente na parte da urologia, né? Que eu trabalho muito com essa parte também. Eu costumo falar para os pacientes, cara, aquilo que você vê em pornografia é tipo, é o super-homem, é o Batman, só que da pornografia. Aquilo lá não existe. Aquilo lá é editado, o cara não fica uma hora, eles pegam as pessoas que eles, pelo menos o homem, ele é muito falocentrista, né? Então, para ele, o tamanho é muito importante. Eu até queria que você falasse sobre isso depois. Então, assim, eu já tive paciente que, por exemplo, ele chegava lá e falava, doutor, tô tendo problema para ter ereção, ele não tá sustentando. Eu falei, cara, quanto tempo você fica? Normal, eu quero ficar 1 hora, né? Claro. Eu falei, de onde você tirou isso, cara? Não, uns filmes. Eu acho que esse é o grande problema da pornografia hoje em dia, né? É o que você falou das crianças, elas estão aprendendo a ter sexo com a pornografia, né? Não tem mais educação sexual em casa, não tem no colégio, não conversa, né? Não conversa, não né? Não conversa. Então, assim, olha aquela cena, aquela imagem, quer ficar assim. E a minha pergunta também que eu acho que é muito interessante se a gente for pensar ainda para as pessoas mais idosas ainda, né? É assim, dá para ter uma vida sexual saudável mesmo idosos? Dá, desde que você coloque isso em perspectiva. Então, se você for pensar, com que mulher você quer transar durante 1 hora? Porque as mulheres normais, comuns, elas, Deus me livre, né? Você ficar ali, tipo, na performance, pelo amor de Deus. Então, assim, é também com quem você está se relacionando, em que contexto você está se relacionando, e principalmente imaginar que é para quem você quer essa ereção, né? Para você, para o outro, é para contar na roda de amigos, homens, que cada um mente mais um para o outro, em termos de tamanho, de performance, de número de não sei o quê. Então, é para quem você está fazendo isso, né? Então, trazer um pouco para a realidade. E dá muito dó, né, de você imaginar que essa geração inteira está sendo pautada por uma realidade inexistente. Exato. Mito ou verdade? O que satisfaz mais ou menos? Porque o homem, ele é, como eu falei, ele é muito falocentrista, né? Ele acha que quanto maior o pênis, mais prazer ele vai dar.
o mais importante para o homem, para a maioria dos homens, mais importante não, às vezes para alguns homens, sexo é igual penetração, né? Não tem distinção. Se ele não penetrou, ele não fez sexo. A maioria dos homens pensa assim. Para a mulher, é assim ou até mais importante as preliminares do que a penetração? Eu acho que esse foco no pênis, eu acho que é um truque, né? É um truque. Um entendeu? truque? Um truque. Explique melhor. Porque daí não precisa fazer todo o resto, né? Para tudo na vida, você precisa de fator de proteção. Então, assim, quais são os fatores de proteção para garantir que seja uma relação bacana? Né? Então, assim, não estar com a camiseta usada do beach tênis ajuda bem. Não estar rotando lá no sofá igual um Shrek ajuda também. Você ter uma conversa que você sustente, que você de fato se interesse na vida dessa mulher, né, dá muito prazer. Você ter lavado a louça, você ser um cara que está preocupado com ela, um cara que divide as responsabilidades com ela, dá trabalho. Né? Então, se eu tivesse o Bilal dos sonhos, eu não precisava fazer mais nada. Meu anjo, quantos anos você tem? Não existe Não isso. existe. Né? Então, assim, você tem que fazer todo o resto. E ainda que você não tenha na sua cabeça o pênis que você gostaria de ter no tamanho, largura, sei lá qual que é a grande preocupação, dá seus pulos, né? Dá seus truques, né? Entendeu? Tipo, faz aí o resto das preliminares mais tradicionais aí, dá seus pulos, compensa de outras formas, seja um cara interessante e tal, pra você compensar. Por isso que eu chamo de truque. Então se eu tiver um bilauzão, pronto, minha vida tá pronta. Meu anjo, tá se relacionando com quem? Mulheres são seres complexos. A gente quer de tudo. A gente quer conversar, quer sair pra jantar, quer uma boa preliminar, quer boa louça lavada e performance também, né? Mas e se você for ver, mais uma vez que a gente falou, é o óbvio, né? Assim, o que acontece na maioria dos casais, eu acho, né? O cara não faz nada disso e aí no final do dia quer ir lá. Aí no final Sou do bem dia, bom, né? Só quer o. Aí no final do dia não faz nada. E aí no final do dia, porque o meu problema é que eu tenho o Bilal pequeno. Meu anjo, me respeita, entendeu? Vai fazer o resto. Não vai nem prestar atenção nisso se você estiver compensando, né? Entendi. Interessante, interessante. Muito, muito, muito legal. O que mais? Outras dicas? Eu acho que é um pouco isso, assim, né? A gente olhar para esse casal de forma complexa, ver quais são as áreas de atuação, ver o que sustenta um relacionamento. Nem tudo é sobre sexo, mas, segundo o nosso mestre Freud, apesar de eu não ser freudiana, a gente tem a punção de morte, que é tudo que é de depressão, de tristeza, de ficar lá numa gosma, na cama, posição fetal, chorando. E a gente tem a punção de vida. E punção de vida é quase que sinônimo de sexo. Então o sexo é uma coisa que eu acredito muito, que além de ajudar na depressão, além de conectar o casal, ele pode ser um aliado e não um problema. Porque meu marido quer transar mais, eu quero transar menos. Temos aqui um problema. Qual é o seu problema? O meu problema é que a gente não transa. O sexo, ele é a pontinha desse iceberg. Sim, com certeza. Né? Então, assim, é uma consequência disso. E aí, o grande sacada que eu queria dizer é: não existe casamento saudável sem sexo. Isso é muito disruptivo, se você pensar. Não existe casamento saudável sem sexo. Mas então eu tenho que transar com meu próprio marido? Juro. Nossa, mas lá em casa a gente tem um jeito, e o nosso jeito é sem transar. Não, tá errado. Tem pouquíssimas coisas na psicologia que tem um manual de certo e errado. Pode, não sei o que, pode. Depende de você. Como que é o seu jeito? Isso aqui é uma coisa que eu, na minha carreira de terapeuta de casal, digo: para você ter um casamento saudável, você precisa transar. Por quê? Porque conecta o casal, ele é uma ferramenta de união do casal. Se isso daqui não tá funcionando, eu truco que o resto tá funcionando. Não, mas a gente se dá super bem. Sim, vocês são amigos? São roommate? Vocês são os pais dessas crianças? Vocês são pagadores de boletos coletivos? Casal precisa ter uma tensão química ali, uma coisinha que você olha... Precisa ter carne com carne. Precisa ter isso aqui. E precisa ter os facilitadores para que isso seja divertido, para que não seja chato, para que não seja, protocolar. E muitas vezes, né, a gente precisa mesmo pôr na gente, calma, como que é mesmo? Quanto tempo faz que eu não transo? Aliás, quer saber de quanto em quanto tempo um casal saudável? É isso, eu ia fazer essa pergunta. Quero. Agora ou depois dos comerciais? Depois, segura aí, vamos pro break e a gente já volta com essa resposta. Estamos apresentando
Para não ficar de fora e poder assistir 24 horas por dia a TV Judaica, baixe agora mesmo o aplicativo em seu celular, disponível na App Store e Google Play. E assista também em sua Smart TV, direto da loja de aplicativos do seu aparelho, totalmente gratuito. TV Judaica, a primeira televisão judaica brasileira. Voltamos a apresentar. Estamos de volta. Van, esse último bloco, a gente vai pegar o gancho do bloco anterior, que é: existe frequência ideal de relações no casamento? Tan, 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 tan. Posso dar um palpite? Pode. Eu acho que é todo dia. Ai, esses homens. Você faz todo o resto. Não, eu me comprometo a fazer todas as suas preliminares que você determinou. Lavar as louças. Lavar as carteirinhas de vacinação. Lancheira, faço até lancheira de manhã. Desde que? Tenha todo dia. Todo dia. Pode não ser? Terás. Não? Não terás. Não terás. Não terás. Putz. Então qual que é o Mas saudável? é assim, ó, pensando em casamentos longos, né? Dito que precisa transar. Ponto. Você falou que tem que ter. Né? Uma vez por semana. Senão não é casamento. Senão não é casamento. Uma vez por semana é um número de referência tolerável para casais muito tempo junto. Mas, como eu não gosto da questão da previsibilidade que a gente falou nos blocos anteriores, então eu acredito que se a gente deixar só para o sábado, vai ficar essa coisa previsível. Entrou no banho, saiu do banho, fez a posição 1, a posição 2, virou assim, virou assado, já resolveu, então a gente já sabe como vai finalizar. E isso vai tornando muito entediante essa relação sexual. Então, uma sugestão é alta para mulheres e baixa para homem, que é uma vez a cada 4 dias. Casamentos longos, tá bom. Uma vez a cada 4 dias. É um bom número de referência. Os homens gostariam mais, na sua maioria das vezes, e as mulheres gostariam menos. Então ficamos todos tristes. Mentira. Vivemos todos tristes. Ficamos todos tristes. Enfim. Entendi. É porque, pelo que você falou, o ideal seria você ter uma previsibilidade, de vez em quando você dá, né, aquelas imprevisibilidades. Mas daí você nunca sabe quando é essa imprevisibilidade, se tem jogo, não tem jogo, é difícil, né? Não, o approach acho que varia muito de casal para casal, né, como que é, mas tem que lembrar aquilo que a gente falou lá no comecinho do primeiro bloco, que é quais são os códigos não falados que estão sinalizando qual é o approach. Então, assim, qual é a roupa, uma meia luz, vamos sair para jantar. Então, assim, vai sinalizando esses códigos para ganhar o grande prêmio no final para o casal. Porque também a gente precisa entender... não pode ser egoísta também, para o casal. Para o casal. Então, assim, não pode ser só o homem se resolver fisiologicamente, que daí é mais fácil ele se resolver sozinho, e também nem a mulher achar que ela está fazendo isso por ele ou pelo casamento. A mulher também tem que internalizar que tem que ser bom para ela, né? Que tem que ser uma estratégia, uma ferramenta para conexão desse casal e que tem que ser bom para ela. Para a gente poder integrar tanto a mulher que é para casar quanto a mulher que é para transar na mesma mulher. Esse é o grande desafio dos casais, né? Você olhar para essa mulher e falar assim, nossa, essa mulher é para casar, simultaneamente ela é para transar. Então a mulher também tem que se permitir experimentar coisas, viver coisas e sinalizar que ela quer transar, por exemplo. E o homem olhar para essa mulher e falar, eita, a mesma mulher que eu casei, que é a mãe dos meus filhos, também merece que eu olhe para ela deste ponto de vista, né, com um corpo real, com uma trajetória real, com um cansaço real, e me dedicar a esta mulher aqui. Tem uma coisa que eu sempre gosto de dizer, inclusive para o meu próprio marido. Se fosse a primeira vez que você estivesse saindo com a mulher mais gostosa que você já viu na sua vida, você sairia assim? Você usaria esta cueca? Você ficaria deste jeito? Você se aproximaria da pessoa do nada, do absoluto nada, metendo a mão assim, do nada? Não, então se esforça, meu lindo. Tá? Entendi. Abençoado. Porque você já não é... Tem que tratar como se fosse a primeira vez da gostosa premium, entendeu? Porque senão, vocês já não são Bradley Cooper, né? Então facilitem. Pô, mas vocês também podem pensar que a gente é, né? E tratar como a gente é, né? Não, um não é uma mão de duas vias? É um pouco mais complicado para de vocês. Mas eu entendi. Então, assim, não pode ser uma obrigatoriedade para nenhum dos lados, né? Talvez isso seja uma coisa que tenha que ser mais ressaltada para a mulher, porque talvez o homem tenha essa impulsividade maior, digamos assim, né? Essa procura maior do sexo, a mulher nem tanto, e às vezes isso se torna uma obrigação e não pode ser assim.
Mas no sentido disso que você está falando, também tem que entender que para ter essa relação, né, essa do todo dia aí, que vocês idealizam, não, todo dia, mas a que nível de investimento que vocês estão falando todo dia? Porque se for aquela das 3 sanfonadas acaba o forró, meu filho, se resolvam, né? Então, assim, tem que ter investimento para isso. Não precisa ser uma gincana cheia de casca de banana, que também parece que tem mulher que, meu Deus do céu, parece que também ela é a, sei lá, quem que é a Paola Oliveira, né? Então, assim, o alinhamento planetário, meu Deus, 15 passos para transar, também não dá para ser assim. Só que, ao mesmo tempo, precisa prestar atenção em todos esses fatores. Nesses intervalos de dias, como é que você está tratando a sua mulher? Né? Quantas lancheiras você fez? Qual foi a carga que você tirou de cima dela, sem ficar perguntando, meu amor, aonde está o leite? Jura? Sério que você não sabe onde estão as coisas da sua casa? Você não é um adulto funcional, minimamente qualificado para morar numa residência? Então, assim, vai tirando as cargas, vai fazendo a sua parte, as outras preliminares, né, essas mais estratégicas, para quando isso for acontecer, ela tá disposta e você também, né? Sim, e aí o que ajuda também é você ter uma qualidade boa, né, do sexo. Para os dois, né? Para os dois, exato, nos dois sentidos. Então, existem coisas que podem apimentar a vida sexual de um casal? Eu acho que cada casal tem um formato muito próprio e isso precisa ser feito com muito cuidado para não ser violento para nenhuma das partes. Né? Então tem algumas brincadeiras, alguns jogos, alguns brinquedinhos que eu acho que podem ajudar muito o casal, até para desensibilizar partes que estão mais travadas desse relacionamento, né? Então, assim, ter um conjunto grande, uma coisa assim, quando as mulheres vão ficando mais velhas, tem uma questão da lubrificação que é importante, então tenha um bom lubrificante em casa, tenha bons brinquedinhos que você possa se conhecer sozinha, tenha bons géis, tenha algumas coisas, mas também tem uma questão de autoconhecimento, né? Então, assim, por exemplo, questões táteis, né? Mas isso aqui faz sentido para você? Você gosta dessa textura? Tem coisas que esquentam, que esfriam, sei lá. Toda vez que eu provei essas coisas que esquentam, que esfriam, eu acho que eu tô tendo uma crise de ansiedade. Oh, meu Deus, Guilherme, vou morrer! Não sei o que, tá esquentando, tá esfriando, não sei o que, vai fazer. Não funciona na minha casa isso. Mas as outras coisas que dê para brincar, que seja de comum acordo, né? Acho que pode o tema ser introduzido devagar, com perdão do trocadilho, né? Sim. Que possa ter, né, aderência para os dois lados, ter uma boa loja que você confie, que você possa ir ou que você possa pedir as malinhas em casa. Então, acho que todos esses instrumentos facilitam que você conheça seu corpo, que conheça o corpo do seu parceiro, sem ficar com essa cara de balizador, né? Entendi. E você também em locais diferentes, tipo pegar a sua esposa em um motel, também são coisas que apimentam o relacionamento? Eu acho que no dia a dia a gente começar organizando o nosso próprio quarto. Então, entrar no quarto e pegar as dicas que a gente falou e falar assim, calma, esse quarto aqui, não achar que você está numa catedral, né? Numa catedral ou num berçário, né? Então, assim, aqui temos as mamadeiras, as chupetas, as fotos das crianças, um crucifixo, não tem como. Começa pelo quarto. Começa pelo quarto. Acho que já trazer isso pelo quarto. Abra sua gaveta de calcinha. Se você estivesse saindo para jantar com Bradley Cooper, você usaria esta? Se você não usaria, há uma chance de que você possa jogar fora, tá? Cuecas, a mesma coisa. Se você só tem cueca que o Shrek e a Maria, meu anjo, você acha que você é o quê? Olha e joga fora. Acho que a primeira organização, ela é bem básica e não precisa ser grandes estripulias. Então, calcinha, cueca, pijama, aonde transar, na própria casa, organizar isso daqui, eu acho que já é uma grande coisa. Depois, se quiser movimentar, já que a questão da previsibilidade... Curso avançado. Demos um passinho a mais. Um curso a mais. Um cursinho a mais ali? Vamos então fazer um lugar diferente. Nossa, mas a pessoa nunca foi no motel. Vamos chegar lá no motel que, nossa, coisas que penduram, tudo não sei o quê, aquele cheiro de não sei o quê. Vamos aumentar um passinho gradativamente. Podemos começar indo a um hotel. Vamos dormir fora de casa? A gente janta no hotel, a gente dorme junto, a gente toma o café da manhã do hotel. Pode ser só um pequeno ajuste. Também ninguém quer ficar aqui agora fingindo uma grande performance. Foi legal. Ou tem memória, né? Tem memória. Eita, eu lembro que quando eu era jovem, eu gostava de ir no motel. Vamos resgatar essa pessoa aqui que ficou lá atrás? Será que ela morreu, essa pessoa, ou ela tá aqui em algum cantinho? Não era tão estranho. Então, vamos ao motel. Como é ir ao motel? No começo você vai achar no mínimo engraçado. Né? Tipo assim, nossa, daí você chega lá, tem um ataque de riso com seu marido, os dois travam a coluna e tá tudo certo. Também é uma forma de conectar, de trazer o lúdico, de brincar, de ter este assunto, né? E aí vai que, de repente, ainda vocês conseguem
até transar, né? Vai que... Vai que até rola isso, né? Então, acho que precisa trazer isso como uma estratégia de mudança de lugar, fazer uma viagem. Nossa, mas então tem que ir para as Maldivas para ser feliz? Não, às vezes você vai ali para Carapicuíba, num hotelzinho, uma pousadinha, uma coisinha, já mudou o cenário, mudou os estímulos, já ficou melhor. Sim. E a gente já está chegando no final, mas eu queria te perguntar uma coisa mais polêmica, né? Hoje em dia tá muito, não é que tá em moda, mas tem muita gente que faz. Você acha que para os casal que não tá, porque eu acho, na minha cabeça, para um casal fazer isso, talvez eu seja muito antiquado, mas na minha cabeça, para um casal, por exemplo, abrir o seu relacionamento, né? Essas casas de swing, permitir que troca, né, de casal, abrir o relacionamento, eles não devem estar bem na parte sexual, para mim, ou talvez eu esteja errado. Você acha que isso é uma solução, talvez, para um casal que está com a vida sexual ruim? Eu acho que o grande desafio disso são dois. Eu vejo dois grandes desafios para isso poder dar certo. Primeiro que ambos no casal precisam querer essa experiência, né? Os dois têm que estar igualmente confortáveis. Se tem uma grande insistência de uma das partes... E a outra não quer, não vai rolar. Uma das partes vai fazer isso só para agradar o parceiro, só nessa tentativa de salvar o casamento, tá fadado a tá errado, né? Então o primeiro desafio é, os dois querem realmente, por si, pela experiência individual que isso pode trazer, tem uma chance de dar certo. E a outra coisa é, que eu acho o mais desafiador de tudo, o day after, né? Tem o dia seguinte. Vocês passaram pela experiência e volta para casa. Ou juntos, né, fazer experiências juntos do casal, ou cada um criar essa experiência. Como é que vocês se encontram? Como é que você vê seus filhos? Casais que têm filhos, casais que, né, têm um patrimônio junto, não sei o quê. Você volta para casa como? Eu tenho um paciente que fala muito isso, assim, ele fala assim, eu até queria trair a minha mulher, mas aí eu vou chegar em casa como? Com que cheiro que eu vou chegar? Vou olhar pro meu filho como se nada tivesse acontecido. Oi, filho! Então, assim, né, a questão do desejo, ela também, a gente não é dominado, né, assim, né, eu já vi alguns rabinos falando isso, né, tem o cavalo e tem o cavaleiro, a gente não é o cavalo, né, a gente tem que dominar os nossos, ai, nossa, do nada, quando eu vi, eu tava lá, tipo, uau, tipo assim, calma, né, então, assim, eu acho que tem a questão do day after, tem como esse casal vai se comportar no dia seguinte, porque a gente pode fazer o que a gente quiser, desde que a gente esteja confortável com a gente mesmo e tenha o mínimo de responsabilidade emocional com quem tá dividindo a vida com a gente, né. Muito bom, Van. A gente chegou no nosso tempo. Acho que pra gente... queria te agradecer muito, foi muito legal. A gente se divertiu, né? Eu me diverti muito, aprendi muito. Já vou usar, já vou começar as táticas. Hoje, né? Você anotou tudo aí, né, Carol? Então, beleza. E para finalizar, eu queria que você desse uma mensagem para os telespectadores, algumas dicas, o que você acha fundamental para um casal com respeito à sexualidade para ter uma qualidade de vida melhor, porque sexo, no final das contas, é qualidade de vida, né? E para que esse casal tenha uma boa qualidade de vida. Eu tenho duas dicas práticas, duas. A primeira, se não for divertido, não é sustentável. Então tenham casamentos divertidos, se esforcem para serem divertidos. Gente chata, o mundo tá cheio, né? Então a primeira é essa. E a segunda é use esse nosso vídeo, encaminhe para os parceiros, porque eu tô achando que ele é uma ótima preliminar. Eu também. Pessoal, muito obrigado pela presença. Espero que vocês tenham gostado. E semana que vem a gente está de volta. Um abraço.